Pois hoje vamos ter um convidado, é uma convidada, escritora, que nos vai falar um pouquinho de um livro que publicou connosco, que se chama Provérbios Escondidos com o Rabo de Fora, mas também de outras coisas, de outras... Manuela, a primeira, boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite. E obrigada primeira... pelo convite e boa noite a todos os que estão aí desse lado. Muito bem. A primeira pergunta que eu costumo colocar sempre a todas as pessoas que convido é: diga-nos quem é, fale-nos de si. Eu prefiro que as pessoas se apresentem a elas mesmas do que estar eu aqui a fazer leituras de currículo e coisas todas. Quem melhor do que a Manuela sabe quem é a Manuela Ribeiro? Bom, então vou eu contar a história da minha vida, não é verdade? Pode ser. Pode ser. Ora, até há 6 anos, 7, até há 7 anos, sim, dei aulas, fui professora de português, inglês e alemão de alunos de segundo e terceiro ciclo. Uhum. Na altura já escrevia, eu sempre escrevi, mas neste caso já publicava, e tinha muitos convites para ir às escolas. Tive que deixar de dar aulas porque não conseguia estar ao mesmo tempo na minha escola, na Marinha Grande, e estar em frente de espada à cinta a conversar com alunos sobre aquilo que faço. De maneira é isso. Fui professora até há 7 anos, sempre escrevi, nunca quis ser escritora, depois podes perguntar porquê. Nunca quis ser escritora, é estranho, não é? Gosto de não estar sempre a fazer a mesma coisa. Mesmo quando dava aulas, houve 11 anos em que não dei aulas e fui trabalhar para uma empresa de construção civil, uma empresa dinamarquesa aqui em Portugal. Fui fazer traduções, quando dei por mim já estava com uma escala americana a fazer medições na secção de orçamentos e medições. Gosto de música, faço parte de um projeto de ópera, não canto, felizmente, para as pessoas que ouvem. Faço as traduções dos libretos das óperas e faço a adaptação às partituras. Tenho outros projetos para além da escrita. Tenho o meu projeto que se chama Hora do Conto para Antigas Crianças, em que conto aos adultos algumas das minhas histórias ditas infantis, tal como as conto aos mais novos, conto-as aos adultos. Só que, como tratam de temas muito sérios, dá para uma abordagem diferente. E também gosto de ir contar os meus poemas malucos aos lares de terceira idade. Muito bem. Então, e agora podes dizer-nos porquê? Porquê o quê? Aquela pergunta. Podes-me perguntar porquê? Porquê o quê? Já não te lembras. Porquê? Porque é que eu não queria ser escritora? Pois, estas palavras, realmente. É assim, eu sempre escrevi, especialmente poesia, comecei muito pequenita. Aliás, eu aprendi a ler e a escrever sozinha quando tinha 5 anos. A minha mãe era professora, nunca me ensinou uma letra, esperava ela que eu fosse para a escola para aprender em devida altura. O meu pai também nunca me ensinou nada. Mas eu arranjei maneira de aprender a desenhar as letras e fui aprendendo o som de cada uma delas. Comecei a juntá-las, quando os meus pais deram por mim, eu numa viagem ia a ler os anúncios todos que estavam pelo caminho. Só que não sabia para que é que servia o H, de maneira que passava por ele como cão por vinha vindimado. A partir dessa altura comecei a escrever os meus poemas e a ler. Não queria ser escritora, gostava muito de escrever, mas não queria ser escritora. Houve uma altura, foi em 1997, resolvi escrever uma história, mas mesmo decidida a publicá-la, podia ser exemplar único, que foi o Rapto em Londres, que tu já conheces, João. Para falar aos miúdos daquelas coisas mais interessantes sobre a cultura inglesa para as quais não há tempo nas aulas. Bom, o que é certo é que eu escrevi a história foi publicada,
foi para as Olimpíadas da... mas eu não queria ser escritora, queria publicar aquilo. Uhum. Foi para as Olimpíadas da Leitura e, na altura da AMBAS, sugeriram, Manuela, escreva lá outra história, porque os miúdos têm gostado do rap. Não, escrevo nada. Mas escrevo, não escrevo. Só queria publicar aquilo, não quero publicar mais nada. Conseguiram que eu escrevesse mais uma, que foi o Assalto à Quinta. O Assalto à Quinta foi publicado, vem a mesma, mas eu queria ficar por ali, com a publicação, não com a escrita. A mesma história. Olha, mas mais um para dar início a uma coleção. Eu disse, não, até comecei a escrever a Operação Marmelada, que se passa aqui em Odivelas. Quando eu ia a meio da escrita, mesmo a meio da história, já estava tão entusiasmada com as personagens e com as aventuras, não sei o quê, que aí eu própria me convenci que era para continuar. Portanto, eu só a meio da escrita da Operação Marmelada é que decidi que havia de ser realmente escritora, porque era uma coisa que não passava pela cabeça. Eu gostava de escrever, sempre gostei, mas não era para publicar. E agora, já queres, Manuel? Mas agora já me habituei ao estatuto. Olha, nós aqui na 30 por uma linha publicamos este livrinho teu, que se chama Provérbios Escondidos com o Rabo de Fora. E aqui, porquê é que escreveste este livro e porquê é que lhe deste este título? E depois, assim, este livro pode incorrer os leitores em erro, porque duvido, temo bem que não seja exatamente um livro de provérbios, ou melhor, que não seja um livro só de provérbios, mas também de adivinhas. Exatamente. É? Então explica lá. Isto também tem uma história. Este livro também surgiu por acaso. Há 2 anos, numa altura qualquer, veio-me à cabeça uma quadra sobre um provérbio. Uhum. Foi exatamente, não sei se é a primeira que acabou por ficar no livro, que não, por acaso é a segunda. Passou, às vezes, em termos de poesia, como a poesia é aquilo que eu digo, a minha praia. Deixa-me ler. Diz assim, antes quero ter um na mão do que 2 em pleno ar, pois esses 2 voarão antes de meus lhe chamar. Exatamente. Ora bem, não sei por que carga d'água passou-me assim esta quadra pela cabeça, porque eu que gosto muito de poesia e sou um bocado repentista, nisso saio ao meu pai, passou-me assim a quadra quase feita pela cabeça para o provérbio. Portanto, eu registei-a e para aí ficou. Até ao dia em que eu fui ao Porto com um projeto que tinha com mais uns autores, que eram as histórias que eles contam, e que tu me convidaste para tomar um café. Uhum. E falaste comigo, Manuela, eu disse, não sei. Tenho uma coisa, fiz uma quadra. Isso era interessante. E assim foi, quando acabei de tomar o café contigo, ficou decidido que aquela quadra, para um provérbio, aquela adivinha, se iriam juntar mais N adivinhas. Só que isto foi para mim uma autêntica maratona, porque o nosso café foi aí em meados de junho. Eu, na primeira semana de julho, ou no início da segunda semana de julho, ia uns dias para a Noruega. De maneira que em menos de 3 semanas tive que fazer as outras 69 quadras todas. Andei a descobrir provérbios, a desconstruir provérbios, a sonhar com provérbios à noite, mas o livro surgiu. Como diria alguém, e o culpado sou eu? Olha, Manuela... Agora, pronto, é do outro lado. Mas é o segundo livro que eu tenho que surge, ou que seja, que era para não existir, existe por acaso, porque há outro que também existe, porque uma vez eu fiz um poema maluco que andou escondido, esquecido para aí, no meio dos papéis. Deixa-me só explicar que o livro se chama Provérbios Escondidos com o Rabo de Fora. No fundo, são adivinhas em que tu fazes em quadra a adivinha e depois, no fundinho da página, aparece, para podermos trabalhar, desconstruir, o provérbio respectivo. Naturalmente, se trabalharmos isto em sala de aula ou mesmo em casa com os filhos, temos de ler o provérbio escondendo, naturalmente, lendo a quadra, que é uma adivinha, escondendo naturalmente a solução, para depois a revelar. É uma ótima maneira, Manuela,
de aprendermos provérbios e aforismos. Aqui no caso são provérbios. Diz-me só uma coisa. Nesta área tens alguma coisa em carteira? Se eu tenho alguma coisa em carteira? Eu a sei carteira tem algumas coisas. Olha, mas sabes que este livro é muito utilizado nos lares de terceira idade, mesmo pelos não sei como é que eu ia te chamar, colaboradores que estão lá com os senhores e com as senhoras para os fazer lembrar os provérbios. No entanto, nas escolas, é engraçado que eu já cheguei à conclusão, e é verdade, os miúdos agora quase já não sabem o que são provérbios, de maneira que tem sido também utilizado por muitos colegas para... Os provérbios ainda constam lá do programa de português, mas uma coisa é constarem do programa, outra coisa é serem efetivamente trabalhados e aprendidos, etc. Não é? Exatamente. Muito bem. Manuela, nós vamos editar também, brevemente, o brevemente aqui significa um espaço largo de tempo, um outro livro teu. Queres falar sobre ele e dar a novidade aos nossos amigos que nos estão a ver? Quero. Se tu não tens inconveniente nisso, é já publicidade. Força. Posso dizer o título? Podes, claro. Pronto. O livro vai chamar-se adivinhas nada, Lendas a Perder de Vista. Ou seja, ando mergulhada em lendas portuguesas e, como sou a rapariga da poesia, estou a contar ou a recontar as lendas, algumas, não todas, claro, a recontá-las em verso. Tenho feito descobertas fabulosas, especialmente no que se refere às Mouras Encantadas, que há determinadas lendas que são muito semelhantes, tanto no norte como no sul. Normalmente as das Mouras Encantadas terminam mal. A última que me incomodou muito foi a Moura da Ponte de Chaves, que por volta da meia-noite, ali no terceiro arco, a gente passa e ela está lá aos ais. Eu passei na Ponte de Chaves aqui há uns meses, quando fiz a Nacional 2, mas foi ao meio-dia. À meia-noite tenciono não passar lá. Mas lembraste? Não, nessa altura ainda não estava a pensar em Mouras Encantadas. Vá lá. A única, assim, de Mouras que eu vi que termina bem é a lenda da Princesa Fátima. Essa termina bem e aprendi, e tem a ver, aprendi. Pronto, às vezes as lendas têm um fundo de verdade, há determinados factos históricos que depois são explicados de uma maneira assim fantasiosa. Deve ser por causa do contexto geográfico. Exato. Pronto, o primeiro sítio, ela ali, cavaleiro, pediu autorização a Dom Afonso Henriques para casar com a Princesa Moura, ele disse, sim senhora, mas primeiro ela tem que se converter. A rapariga disse que sim, de maneira que o primeiro sítio onde eles ficaram durante uns tempos foi a povoação, a localidade que ficou com o nome dela, Mouro, Fátima, e depois instalaram-se na terra que passou a ser Orém, do nome dela cristão, Oriana. E esta é muito bonita. Acho que até agora foi a única que eu vou bem. Muito bem, Manuela. Deixa-me só fazer aqui um pequeno intervalo para dizer que estamos aqui a Ana Paula a mandar-te beijinhos, a Fátima Franco também. A Fátima Bento também da Biblioteca de Faro. Isso mesmo. A Maria Eugénia Carolina de Vispa, todos os conhecidos estão aí. Isso mesmo. Aqui o Bento Ramires, que é de... Desculpa só dizer. Cristina Cunha da Cruz. Foi a colega bibliotecária que me desemburrou nestas lides. Foi. Aqui o Bento Ramires diz uma coisa interessante, que é provérbios, adivinhas e alcunhas, um bom manancial exploratório do imaginário. É verdade, não é, Manuela? Aquilo que nós chamamos os provérbios, as adivinhas, mesmo os aforismos, expressões populares, etc., são um grande manancial exploratório de criatividade para os escritores, verdade? Sim. Falando em alcunhas, é rara a minha história, especialmente ali das aventuras, em que uma das personagens não tenha uma alcunha. Sim.
porque eu também era especialista já desde miúda, nos tempos de escola, então nos tempos de faculdade, eu e mais um grupinho que tínhamos, aliás era o nosso grupo do teatro alemão, nós tínhamos a especialidade de pôr alcunhas às pessoas e depois de estar à frente delas, a falar delas, utilizando a alcunha, e a pessoa olhava para nós com um sorriso muito contente e não percebia que estávamos a falar dela. É horrível. Claro. Eu estou a preparar um videozinho um dia deste para muito publicar. constrangedora também por causa disso, mas Manuela, a Maria Eugénia de Viz está a perguntar, está a pedir-te para pormenorizar a atividade Hora do Conto para adultos e pergunta se pode aceder. A Hora do Conto para antigas crianças. Ok. Eu costumava fazê-la presencial, já fiz com escolas que me pediram para fazer pós-professores e era uma espécie de ação de formação daquelas que não são acreditadas. As pessoas passavam ali 2 ou 3 horas, acabavam por ficar divertidas, eu só tinha que assinar ali uns certificados que me perguntavam, pode assinar? Posso, sim senhor. Já houve bibliotecas municipais que me convidaram também para fazer Hora do Conto para antigas crianças, aberta a professores, educadores e ao público em geral. Online nunca fiz nenhuma. Mas se quiserem promover, só têm que me mandar o link, eu entro, conto, conversamos, brincamos, eu conto as minhas histórias. Vou ter uma dessas online para um lar onde já tenho ido, ali na zona de Rio Maior, com os provérbios. Não sei como é que vai resultar online, mas se não resultar, tenho aqueles poemas malucos que costumo ler e os senhores e as senhoras divertem-se, porque eles também depois há sempre, o senhor não sei quantos gosta de fazer poemas e diz uns poemas. Mas Manuela, resulta na mesma, só tem é que mandar o link e combinarmos a hora e vamos andando. Muito bem. Aqui a Fátima Franco diz que a Hora do Conto já andou pela moita. É verdade. Olha a Fátima Franco, olá Fátima. Manuela, já percebemos. Sim, pela moita, porque da Biblioteca Municipal da Moita a Lourdes Cavaquinho contrata-me, entre aspas, muito para ir aos lares da terceira idade contar histórias. Aliás, até já fiz uma sessão, 2 sessões, em 2 lares, em conjunto com o Carlos Canhoto. Conhece o Carlos Canhoto? Conheço. Nós somos amigos já há uns anos. E fomos fazer sessões conjuntas. Eu gosto muito de fazer sessões conjuntas. Acho que é muito divertido. Um conta as histórias dele, eu conto as minhas, a gente diverte-se. Acho que é muito mais enriquecedor do que estar uma única pessoa ali a contar. Quando são 2 ou 3 é muito mais divertido. Sim, muito foi bem, sim, aos lares já várias vezes. Olha, já percebemos que gostas de poesia, que escreves poesia frequentemente, mas tu escreves também aventuras, escreves narrativas. Fala-nos um pouquinho desse processo de escrita, ou se quiser até podes comparar o processo de escrita da poesia com o processo de escrita da narrativa e concretamente das aventuras. Ora bem, são coisas diferentes, em situações diferentes. Pronto. Com as aventuras, com as narrativas. Para já, a primeira coisa que eu faço quando escrevo as aventuras não é a história, nunca sei como é que a história vai ser. Espera aí, que está aqui o. Não faz mal. Deslizou. Nunca sei como é que a história vai ser, nem menos como é que vai terminar. Normalmente, a primeira coisa que eu faço é escolher o local onde a aventura vai decorrer. Não é propriamente a aventura que me interessa, interessa-me é falar do local, das tradições, dos monumentos, ensinar qualquer coisa sobre o local, como foi o caso do Rato de Lotes. Tem que ser locais que eu conheça bem e que gosto muito. Porque nunca me passaria pela cabeça mandar os meus amigos Miguel, que por acaso é o meu filho,
e os amigos todos, o Ricardo, o Sérgio, aquelas personagens que entram nas aventuras, ora uns, ora outros, existem todos eles existem, até eu existo nas aventuras, sou a mãe de Miguel. Portanto, escolho o local. Depois escrevo, primeiro capítulo, muito contente, feliz. Chego ao fim do primeiro capítulo e digo, até agora. Depois o primeiro capítulo fica para ali, a moer, até que há um dia que aquilo segue. Como eu disse, nunca faço o plano da história na minha cabeça. Eu sei que há autores muito ajuizados, não é o meu caso. Quando escrevem efetivamente a história, quando começam a passá-la para o papel, e eu escrevo tudo à mão primeiro, já têm a história toda arquitetada na cabeça. Eu não. Não sei como é que as coisas continuam e muito menos como é que acabam. Aliás, isto já vem desde os meus tempos de liceu, porque eu lembro perfeitamente, no terceiro e quarto ano do liceu, era preciso fazer um texto. Na altura era uma redação, que se chamava uma redação. Fazer um plano da redação e depois fazia. Mas primeiro escrevia o texto e depois no fim fazia o plano. De batota. Ficava assim. Eu, efetivamente, nunca saber como é que as coisas continuam e muito menos como é que acabam a prova, é este que eu te mostrei há bocado, chama o Mistério até ao fim. O título é muito apelativo, o Mistério até ao fim. Porquê? Porque até mesmo ao fim da história eu não sabia como é que isto ia acabar. Portanto, para mim, aquilo foi um mistério. E como também não sabia que título havia de lhe dar, para mim também é extremamente difícil de arranjar títulos para as histórias, ficou assim, um mistério até ao fim. De resto, processo narrativo, tudo bem, eu escrevo muito bem. Há um problema comigo, eu escrevo em voz alta. As falas, os diálogos, eu digo-os todos. Portanto, eu não posso estar a escrever, eu posso escrever num sítio público, num café, onde quer que seja, mas aí tenho que me conter. Porque não posso, de repente, começar a dizer, ó, Guilherme, não sei. Aconteceu aqui há uns 2 anos, aí, uma situação muito engraçada comigo, porque eu estava a escrever qualquer coisa, era um destes das aventuras. Não sei se era das aventuras, se era um romance juvenil, mas devia ser das aventuras. Estava na sala, estava a escrever um diálogo. Portanto, lá estava eu, ainda por cima faço vozes, não é? E tive que ir ao meu quarto buscar qualquer coisa. Passei junto à porta da rua. E ouço a minha vizinha, que estava à espera do elevador, perguntar-me assim, oh, vizinha, está bem? E eu digo, a vizinha está bem, eu estou bem, muito obrigada. Porquê? Ela ouviu vozes, ouviu-me falar. Pronto, é exatamente isso. Nunca sei como é que as coisas correm, escrevo em voz alta, até só coisas estranhas. Sim, Manuela, mas diz-me, depois de escreveres o texto, tu és muito rigorosa na revisão, fazes revisão de conteúdo, só revisão gramatical, ortográfica, ou também aí és muito livre? Sou bastante livre, eu vou escrevendo e à medida que vou escrevendo vou riscando. Risco. E depois escrevo nas entrelinhas, nas costas do papel. Quando começo a passar para o computador, vou logo fazendo algo, aí já consigo fazer algumas alterações. Escrever diretamente para o computador é que não consigo. Faço uma revisão no fim, mas não faço parte daquele grupo de autores que está ali a rever, e depois o livro nunca mais sai. Disse, pronto, há uma altura em que a coisa tem que sair, eu faço a revisão, e depois quando vêm as provas eu revejo, e depois às vezes ainda há gralhas, mas pronto. Mas não estou ali a sofrer. Não, eu faço as coisas convencida. Pode sair disparate, mas faço convencida daquilo que estou a fazer. Muito bem, vamos fazer outro parênteses para dizer-te que a Cristina Cunha da Cruz diz olá, Manuela, e inclui aqui uma quantidade enorme de coraçõezinhos.
Ah, pois ela é que é responsável por eu estar hoje aqui. Ela é que me ensinou estas coisas todas, estes mistérios do Zoom. Muito bem. A Maria José Leal diz: uma história pode partir de um título ou o título ser apenas decidido no final. Precisamente o escritor, por vezes, não sabe como a mesma irá terminar. E já te aconteceu, Manuela, teres um título e depois escreves a história? Já, sim senhora, tive. O único, porque eu tenho uma dificuldade imensa em arranjar títulos. Uhum. No fim, acaba por ser uns títulos engraçados. Houve uma história que eu escrevi e não consegui arranjar título, foi este, O Ladrão da Casa da Música. Uhum. Quando foi editado pela Âmbar, eu mandei-lhes o texto e disse: eu não sei o que é de chamar à história. Convido-vos para padrinhos. De maneira que o título foi arranjado por eles. Muito bem. E este, que é um romance juvenil, que se chama Eu Sou Bom, Mas Não Me Gabo, este é que eu tinha o título ainda antes de ter a história. E porquê? Esta frase, Eu Sou Bom, Mas Não Me Gabo, foi dita por um aluno meu de 5º ano, uma vez, na aula de inglês. Os moços estavam a fazer um trabalho de grupo e eu lá andava de grupo em grupo, a mandar calar uns, a falar mais baixo, a esclarecer dúvidas, não sei o quê. E chego ao pé do grupo onde estava um rapazito, era bom aluno, mas era um bocadinho convencido. E ouço dizer assim para os outros: pois, vocês estão para aí armados em bons, mas bom sou eu e não me gabo. Eu disse: o quê? Então está a dizer que é bom e que não se gaba, já sabe. Ralhei. Quando acabei de ralhar tudo, vim lá para o meu sítio outra vez, mas achei uma piada maluca à frase. Tomei nota dela. Meu diabos, eu hei de fazer qualquer coisa com isto. A frase andou para lá até que, quando escrevi este romance juvenil, aproveitei a frase para título. Claro que tem qualquer coisa a ver com a história. Nessa altura, o bom do rapaz já estava no 8º ano e eu arranjei maneira de mandar vir ter comigo. Ele até já estava noutra escola. Disse: estás bom e tal. Tu lembras daquela frase? Professora, nem falo nisso, porque eles ainda hoje me chateiam. Olha, eu também te ralhei. Mas ainda bem que saíste com essa tirada brilhante, porque se não tivesses dito isso, este livro hoje, e tirei o livro de trás das costas, hoje não se chamaria assim. Bem, sorriso de orelha a orelha, uma grande dedicatória a agradecer, a disparar que tinha dito na aula e pronto. Portanto, este eu tinha título, mas não, a história veio depois. Mas o título não é meu. Muito bem. Aqui a Maria Isabel Brandão Gonçalves diz: todas as estratégias são boas quando funcionam. Ora está. Tu usas uma que funciona, muito bem. Manuela, já falamos de poesia, já falamos de prosa. Aqui a Ana Mendes pergunta: preferes escrever poesia ou prosa? Depende. Umas vezes dá-me para a prosa e escrevo, outras vezes dá-me para a poesia, mas a poesia pesa mais, tem mais peso, porque efetivamente foi por aí que eu comecei. Ainda antes de saber ler e escrever, eu fazia assim uns poemasitos na minha cabeça, aos passarinhos, aquelas coisas, pronto, todas. Portanto, eu faço muita poesia, gosto muito, embora tenha outro tipo de poemas, claro, que não rima, gosto muito de sonetos. Daí sai ao meu pai, que era um exímio poeta e um sonetista brilhante. Tens alguns na gaveta, não? Adoro fazer sonetos. Tens alguns na gaveta, então. Tenho muita coisa na gaveta. Eu publiquei o ano passado isto, que é o meu Desamores. São 29 poemas, 29 porque podiam ser 30 ou 40, mas pronto, foram aqueles que eu selecionei desde os tempos, desde os meus caderninhos, estão todos escritos. Ainda ontem ou coisa assim publiquei eu no Facebook de 1969, vê lá, tinha eu 18 anos. Publiquei este livrinho, tem sonetos, Muito bem. tem outro tipo de poesia. Nos meus caderninhos, eles estão datados. Eles aqui estão por ordem cronológica, quer dizer, não estão todos seguidos, um aqui, outro agora. Estão por ordem cronológica, mas não os datei de propósito, porque pensei assim, expor-me, mas não demasiado.
Manuela, nós tivemos a isto foi naquela altura, pá, não sei o quê. Não, calma aí. Nós estivemos a conversar um bocadinho antes da live começar e agora já partilhaste isso com os nossos amigos que nos estão a seguir. De facto, a tua escrita nasce muito da tua vida, verdade? Conta-nos essa experiência dos livros que escreveste na Alemanha. Ou pelo facto de teres visitado a Alemanha. Sim, com os diários de Wuppertal, que isto são os diários que escrevi quando ia trabalhar para a Alemanha nas férias grandes, quando estava na faculdade. Uhum. Da primeira vez fui com mais 3 colegas, íamos entusiasmadíssimas, íamos para a Alemanha, que felizes, ainda por cima para a cidade, conseguimos ir para a cidade do nosso professor de alemão na faculdade, porque todas as mulheres da faculdade estavam apaixonadas, e nós arranjámos maneira de descobrir qual era a cidade e ir para lá trabalhar. Bom, portanto, íamos preparadas para trabalhar na Alemanha, para falar alemão, para dizer que não íamos preparadas para a cultura alemã, para a alimentação alemã, não íamos preparadas para nada disso. De maneira que aconteceram-nos as coisas mais sui generis, desde alguns episódios que eu aproveitei que nos aconteceram aqui na Alemanha para pôr no mistério até ao fim. A aventura também se passa na Alemanha, nomeadamente uma que está aqui, tal e qual, só aqui passa-se com o Miguel e com o Ricardo. Uhum. Que se passou comigo e com as 2 colegas que foram connosco, ou comigo, para a Alemanha, da primeira vez. Nós chegámos, suponho, num sábado. Íamos começar a trabalhar na segunda-feira de manhã. Uhum. E aproveitámos o domingo para ir conhecer a cidade. Logo à meia da manhã, precisámos de atravessar uma avenida muito larga. Nós 3 portuguesitas de 18, 19 anos. Nós tínhamos uma passadeira acolá, tínhamos outra acolá, mas nós estávamos aqui, não é? Olhámos para a direita, olhámos para a esquerda, quando não vinha um carro, já lá caíam elas a correr para o outro lado. Assim que pusemos o pé no passeio em frente, aparecem-nos 4 polícias alemães enormes, saídos, sabe Deus Nosso Senhor de onde, e que a primeira coisa que nos pediram foi passaporte. E como é que eles sabiam que éramos estrangeiras? Porque tínhamos atravessado fora da passadeira, não é verdade? Mas essa cena está aqui, apanhámos um susto de morrer, então não chegámos, já hoje vamos presas. Por sorte, quando demos os passaportes aos polícias, ia lá República Portuguesa ou de Portugal, e há um que diz assim, Portugal, Eusébio, porque era 1971, ainda Eusébio jogava no Benfica. Eusébio, e nós, sim, Eusébio, sim. Ora, à conta do Eusébio, levámos uma descasca enorme, não percebemos mais de metade do que eles disseram, mas deixaram-nos ir em paz. Claro, que essa minha experiência tinha que vir para aqui. Também pus o Miguel e o Ricardo a atravessarem fora da passadeira, só que agora os polícias não disseram Portugal, Eusébio, disseram Portugal, Algarve, Vila Moura. Muito bem, Manuela. Nós voltaremos já ao chat para te formular algumas perguntas, mas eu queria introduzir aqui um tema novo, que é, tu és uma escritora errante no sentido em que anda sempre na rua, andas sempre em vadiagem, andas sempre em permanentemente desconfinada. Isto é fora de casa. Como é que é isto? Tu fazes isso por gosto, fazes isso por necessidade? Isso é vital para ti? Explica-nos. Adoro andar de um lado para o outro. Uhum. Adoro estar em casa no mesmo sítio. Mas gosto muito de ir, gosto de conversar, gosto de conhecer colegas, tenho conhecido gente interessantíssima aí por esses sítios todos, em bibliotecas municipais que eu tenho conhecido por aí fora, há aquelas que eu digo que são as minhas bibliotecas amigas, que eu digo até são as minhas afilhadas. Gosto muito de ir. Aliás, eu costumo dizer que o verbo ir é aquele que eu conjugo melhor. E o que é que tu gostas mais nos encontros com os alunos? Além do encontro propriamente, são as perguntas que eles fazem. São deliciosas. Aliás, tu sabes isso, não é?
Eu quando Partilhar alguma dessas delícias? quando Queres eu comecei partilhar? nestas leads foi quando o Rapto em Londres saiu e, por incrível que pareça, ele foi publicado em julho e em outubro estava nas Olimpíadas da Leitura. Portanto, é assim uma coisa para a primeira experiência de publicação. Para quem não quer ser escritora, ter um livro nas Olimpíadas da Leitura, e especialmente quando a editora se esquece de nos avisar, não é? Foi muito... Eu só soube quando os cartazes e o regulamento do concurso chegaram à minha escola através da minha delegada de disciplina, delegada de português. Eu não sabia minimamente, embora já tivesse assistido a sessões com outros autores, mas eu aqui, eles é que são os autores. Agora, eu, naquela situação de ter um auditório cheio de gente, de miúdos, a querem fazer perguntas, e eu, aflitíssima, parecia que nunca tinha tido 20 ou 30 miúdos à minha frente para lhes dar aula. Quer dizer, só ali era uma aflição, uma coisa. Agora não, agora estou muito à vontade e tudo. Mas aquelas primeiras sessões eram um tormento. Mas adoro. Mas É uma maravilha. queres contar assim algum episódio caricato que tenha ficado na memória? E que se possa contar, claro. Posso, então isto aqui somos todos crescidos. Ora, quando o Rapto em Londres foi para as Olimpíadas da Leitura, a primeira sessão que eu fiz, para que me convidaram, estava a dar aulas na Marinha Grande, foi para um colégio da Marinha Grande, foi no Clique, exatamente. Foi a minha estreia. Lá estava eu. Não sabia se havia de estar direita, se havia de estar torta, se foi uma aflição muito grande. E começam os meninos a fazer-me perguntas, e eu lá fui respondendo, tá? E depois, sabes, aquela altura em que nós perguntamos, ninguém mais quer perguntar mais nada, não é? Lá perguntei, mesmo, já eram aquelas perguntas off, que já não tinham sido preparadas, não, porque eles ali vinham com as perguntas todas muito preparadinhas. E agora imaginem, eu verde, inexperiente nestas leads, e há um garoto, seria talvez do 5º ano, com os caracóis loiros, com um ar angelical, que me faz a seguinte pergunta, já fora das perguntas regulamentares. Gosta de ver filmes pornográficos? A rir. E eu pensei assim, e agora, Maria Manuela, como é que tu vais descalçar esta bota? Se dizes que não, ou por outra, se dizes que sim, és uma depravada, não é? Se dizes que não, é porque já viste e optaste, porque formaste uma opinião. E eu disse, mas porquê? Devolvi-lhe a pergunta, percebes? Porquê? Tu gostas de ver? Eu acho que há formas mais importantes, mais interessantes de se passar o tempo. Eu só me lembro de ver a professora de português do garoto quase com ele, a pegar por ele quase pelo pescoço. E eu falo da sala para fora, mas olha, foi uma situação mesmo aflitiva para quem, mas eu acho que mesmo assim consegui dar a volta ao texto. Então, mas eu acho que há formas mais inteligentes, mais interessantes de se passar o tempo, mas olha, é uma coisa. Sim, safaste bem. Mas para quem não estava experiente nestas leads, foram uns segundos muito dolorosos. Manuela, tu já disseste, mas a Maria Eugénia de Viges está distraída e pergunta qual o primeiro livro que tu editaste? O primeiro livro que eu editei, O Rapto em Londres. Mas ainda há outra coisa. A primeira vez que eu editei qualquer coisa foi poesia, começou por ser no jornal regional, no Notícias de Lourdes. Comecei por publicar algo, há sempre aquelas páginas para os leitores. E então publiquei alguns sonetos que tenho ali recortados. Depois tenho, ainda no ano em que saiu o Rapto, uns meses antes, tinha saído numa antologia de poesia portuguesa contemporânea, saíram 2 sonetos meus. Aí está outra situação muito engraçada. O livro foi apresentado da tal antologia, com autores, éramos muitos, tudo ao molho e fé em Deus,
e foi apresentado ali em Lisboa, na Biblioteca de Palácio Galveias. Eu fui, os meus pais também foram, todos, portanto eu moro em Odivelas, sou para Lisboa. Lá recebi os livros a que tinha direito, uma sessão muito bonita, e começam a convidar os vários autores para irem lá à frente dizer qualquer coisa. E eu começo a ver, oh, bem, sabes aquelas retiradas estratégicas que eu disse aos meus pais, vamos embora, vamos embora. Eu acho que quando chamaram pelo meu nome já eu estava a estender roupa aqui em casa, percebes? Já não estava lá. Portanto, Olha, a primeira coisa, efetivamente, que eu publiquei foi numa antologia de poesia portuguesa contemporânea, 2 sonetos. Depois a seguir é que veio o Rapto em Londres, a solo. e a Maria Eugénia Edviges acrescenta, e quais as dificuldades que teve? Já nos contaste um bocadinho a história, mas não falaste efetivamente de dificuldades. Para publicar o livro. Sim. Ora bem, eu quando escrevi o livro foi com o intuito, foi com um objetivo muito definido, então de falar daquelas coisas mais interessantes que o vocabulário e a gramática, não sei o quê. Enviei, vim ao quarto do meu filho, olhar aí para as editoras juvenis e não sei o quê, enviei o texto, aliás ainda foi uma encadernação de argolas, para uma determinada editora. Eles foram muito simpáticos, passado pai uma semana, ligaram-me e disseram, olha, a história está muito engraçada, mas sabe que isto de escrever não é para todos, de maneira que, quer dizer, não foram bem estas palavras, mas o sentido era este. É muito interessante, mas olha, dedique-se, mas é ensinar meninos e deixa escrita para quem sabe. Está bem, pronto. Mas se não se importam, devolvam-me o texto. Sim, senhora. Aí, 2 dias depois, recebo outra vez a encadernação das argolas. Portanto, eu recebi aquilo de manhã, à tarde estava no correio a mandar a mesma encadernação para a Âmbar. Ora, na Âmbar gostaram muito e disseram, vamos publicar. E quando, depois eu também sou um bocadinho mazita. Quando veio o concurso das Olimpíadas da Leitura, a Âmbar, nesse ano, teve o meu Rapto em Londres e mais um livro do Alexandre Honrado e a editora que me disse que não teve lá nenhum. Pronto, foi a minha vingança. Muito bem. Não foi difícil. E, no entanto, há gente que escreve tão bem, tão bem, tão bem e que não consegue. E há outros que publicam tudo e pronto. Isso é outra história. Manuela, a Ana Mendes pergunta, escreve sempre que te apetece, tem inspiração ou às vezes não, a coisa não sai? É assim, eu só escrevo quando me apetece. Se não me apetece, faço outra coisa qualquer. Há autores muito ajuizados, como eu digo, que se sentam à mesa às 9 da manhã, depois interrompem ao meio-dia, vão almoçar e depois é outra vez. Mas não, se eu estivesse, quando eu trabalhava na empresa dinamarquesa, assim tinha que ser. Escrever é uma coisa que eu gosto. Portanto, eu para gostar de uma coisa tenho que a fazer quando me apetece, porque se começa a ser uma obrigação, deixa de ter piada. Eu sou capaz de estar a escrever uma história, um capítulo, um livro, qualquer coisa, e chega a meio de uma frase e empanquei. Eu não fico ali a moer, a olhar para o papel. Eu disse, olha, fica para aí, quando me lembrar, logo continuo. E posso me lembrar de como é que é de terminar a frase e continuar a história. Passado meia hora, pode ser passado 3 semanas, mas é mesmo só quando me apetece. Olha, aqui a Maria José Leal coloca uma questão interessante. Diz, partilhar uma história antes de a concluir é muito interessante. Será uma história de muitos antes, para muitos mais depois. Tu costumas partilhar os teus textos com alguém antes de os mandares para a editora? Fica só contigo? Ficam comigo de antes, quando eu comecei a escrever os livros das aventuras, como o meu filho, que é o Miguel das aventuras, tinha a idade das personagens, à medida que eu ia escrevendo, o rapaz ia lendo aquilo muito entusiasmado, quase que se convencia que era ele. Até determinada altura,
eu terminava as histórias e o meu pai era o meu primeiro leitor. O meu pai adorava ler as minhas histórias, os meus poemas. Agora, não. Eu escrevo e depois não partilho com mais ninguém, só quando as coisas acabam por sair. Muito bem, Manuela. No princípio, quando fizeste a tua apresentação, tu disseste a dado passo que e faço muitas outras coisas. Queres falar-nos um pouquinho das outras coisas que tu fazes e que gostas de fazer e que te entusiasmam? Gosto, o que é que eu falei? No projeto da ópera, não foi? Foi. Foi. É um projeto para que me convidaram logo do início, eu faço parte dos membros da fundação. É um conjunto de músicos, um pianista e cantores líricos. 2 deles, pelo menos, ou 3, até são cantores residentes da Casa da Música, que é o Luís Rendas Pereira, Vítor Sousa. O Luís Rendas Pereira é barítono, o Vítor Sousa é tenor, portanto são mesmo da Casa da Música. Uhum. A soprano é a Joana Gil, que é minha amiga e é a minha vizinha, eu moro no 7º andar, ela mora num 2º, quando está em Portugal, porque a base dela é Londres, ela trabalha em Londres. É um projeto para se levar a título gratuito a ópera e o canto lírico em geral, em português. Neste momento é só numa determinada zona do país, que é a zona de Orém, que é a terra natal da Joana Gil. Um mecenas maior, ou mecenas principal, é o André Gomes Pereira, que tem uma quinta, faz produção faz agricultura biológica, especialmente vinho biológico. Os espetáculos são apresentados lá anualmente. Este ano, de 2020, não, por motivos óbvios, tínhamos tudo preparado, mas não pôde ser. Portanto, as óperas e os recitais são feitos lá, normalmente no último fim de semana de junho. É aberta à população, claro, tem que se inscrever porque há lugares limitados, normalmente faz-se no sábado e depois no domingo, e o meu trabalho no meio daquilo tudo, eu é que levo o embate primeiro, o trabalho deles depende do meu, porque eu faço a tradução dos libretos e a adaptação à partitura. Uhum. Encaixar aquilo na partitura, claro, depois tenho umas reuniões, videochamada para Londres com a Joana, ela toca lá piano, vê se aquilo encaixa tudo, normalmente encaixa quase tudo, e estou ali a trabalhar e a pensar, eu tenho que fazer isto porque o trabalho deles depois depende do meu, e é uma coisa que me dá muito, 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 muito gozo, porque eu também gosto muito de música. Muito bem, Manuela, estamos quase aqui a esgotar o nosso tempo. Diz-me só uma coisa. Já. Tu conheces muitos escritores, muitos colegas escritores, conheces também muitos livros que eles escrevem, e os teus também. Qual é a leitura, qual é a tua análise da literatura infanto-juvenil neste momento em Portugal? Fazes uma valoração positiva, assim, negativa? Olha, eu acho que neste momento há coisas muito interessantes no campo da literatura, eu digo da dita literatura infantil-juvenil, porque eu sempre fui um bocadinho avessa a estas compartimentações, sabes? Eu acho que o dito infantil e juvenil pode ser lido por qualquer um e claro. Acho que há coisas muito interessantes, têm feito coisas muito interessantes e também acho que há outras que não são tão interessantes assim, mas não me queria alargar agora muito sobre esta segunda vertente. Muito bem. Manuela, vamos deixar um pouquinho aqui o chat aberto. Olha, há ali, e agora vou falar de um autor que normalmente escreve a dita literatura, mas ele é mesmo mais para o adulto, porque qualquer um pode ler, podem não chegar lá. E que tem uns livros para os mais pequenos, mas
que devem ser lidos pelos adultos, são fabulosos, que é o Richard Ziegler, que escreve de uma maneira para miúdos, pronto, ou para os mais novos, de uma maneira fabulosa, tem coisas lindas. Muito bem. Vamos deixar aqui o chat aberto um bocadinho para ver se há alguém dos que temos aqui que te quer fazer alguma pergunta, algumas perguntas finais. Aqui a Fátima Franco diz que divertidos que são esses diários, quando estavas a mostrar os diários. Ela leu-os. Muito bem. Deixa eu ver se está aqui mais alguma pergunta. Olha, por acaso há alguns, não sei se já posso dizer, mas é melhor não dizer onde é que foi, numa prova municipal do CNL, hoje, para o terceiro ciclo, foram lidos, na leitura em voz alta, para o terceiro ciclo, alguns excertos aqui dos diários de Wuppertal. Muito bem. Já que ninguém pôs nenhuma questão, ponho eu. Tu tens alguma temática que seja assim uma temática que tu gostes de abordar de modo especial? É assim, eu quando abordo, eu não é pensar nessa temática. É engraçado é que depois as pessoas começam a ler as histórias e descobrem que sim, e eu digo, olha, efetivamente sim, que é a parte dos afetos. Especialmente com a história do Senhor Sisudo, sabia tudo, ou com a plantação dos meus pais. Aproveito para lembrar que nós publicamos uma recensão e esse livro na nossa revista da Casa do João. Não me lembro qual é o número, mas lembro-me bem de ter escrito essa recensão. Este, por exemplo, a história que há de ser, que fala da pressa com que as pessoas vivem agora e que não têm tempo para reparar em nada nem em ninguém, e a história do Senhor Sisudo, curioso que têm sido trabalhados num agrupamento, ali no Laranjeiro, no agrupamento de escolas, na parte da filosofia para crianças, com os alunos de primeiro e segundo ano. Eles fartam-se de filosofar sobre aquilo. Muito bem. Eu costumo dizer que os livros para crianças são ótimas ferramentas de filosofia. Basta. Dos livros para crianças, eu, desde miúda, eu lia mais. Eu tive acesso aos livros todos lá em casa. Me aprendi a ler muito cedo, mas nunca ninguém me disse, não leias isto, não leias aquilo. Eu, com 7 anos, já tinha lido o Júlio Diniz todo. Mas atenção, só tinha lido os diálogos. Aquilo, eu falei para mim, passava por aquilo a correr. Eu nunca li muitos livros ditos infantis. Tinha alguns, mas nunca li. Eu achava piada era ler os outros com as páginas, não percebia nada, mas lia aquilo. Ficava muito feliz. Só muito tarde, já estava, no primeiro ano do liceu, é que percebi que na Morgadinha dos Canaviais, estás a ver a série, aquela cena em que o mestre Bento Portunhas, não sei o quê, chegou, enfim, o homem das cartas, coisa, que limpou os óculos com umas delongas. Para mim, as delongas, como eu usava óculos, era aquele paninho com que eu limpava os óculos, percebe? Sim. Portanto, os óculos, para mim, limpavam-se com umas delongas. E ainda continuo a chamar delongas àquele paninho limpar os óculos. Manuela, queres deixar alguma palavra final aqui aos nossos amigos? A palavra final é: espero que tenham estado aí desse lado, não me tenham achado assim muito louca. Obrigada por terem estado aí, obrigada, João, por me teres convidado. Espero que se tenham divertido. Eu, pessoalmente, diverti-me imenso. Era capaz de estar aqui a conversar até sabe-se lá quando. E contactem-me no Facebook, que é o meu instrumento de trabalho, uso especialmente para trabalho, e contactem também o João. E quem quiser os provérbios escondidos com o rabo, quer dizer, com o rabo na boca, com o rabo. E depois fala ali com o meu brilhante editor, falem comigo. Muito bem, obrigado, Manuela, por teres aceitado o convite. Até uma próxima. Até à próxima.